Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Hoje a gente vai fazer o nosso aulão da salvação, curso Enem gratuito e sistema Ânima. O que a gente vai fazer hoje? Então hoje a gente vai trabalhar os 10 assuntos que mais caem nas suas abordagens mais comuns, na forma como eles mais são cobrados. E a gente começa o nosso aulão falando do processo de globalização. A palavra globalização já é uma boa indicação do que é esse processo. Globalização vem de tornar global. Ou seja, o processo de globalização é um processo que vai estreitar as distâncias do mundo. Não é que o mundo encurtou, mas o tempo que você leva para cumprir as distâncias que o mundo apresenta vai ser cada vez menor a partir das inovações tecnológicas, vindo lá da primeira revolução industrial, que modificou a forma como a gente produzia, passando pela, aí sim, a segunda revolução industrial, que mudou a forma como a gente transporta pessoas e mercadorias, e também a terceira revolução industrial, que foi responsável por revolucionar a comunicação. Ela que possibilita que eu esteja dando a minha aula aqui e você esteja me assistindo aí de qualquer parte do mundo. Então, esse estreitamento das distâncias globais, encurtamento, tem muito mais a ver com o tempo com que a informação levava para chegar, ou a mercadoria levava para chegar até algum lugar, que agora passa a ser muito encurtado a partir do processo de globalização, ok? Bom, a globalização se inicia no processo das grandes navegações, quando os europeus se lançam ao mar para buscar mercadorias na Ásia, para buscar mercadorias na África. Ah, professor, mas ali já era um processo de globalização como a gente conhece? Não, ele era um processo muito mais insípido, muito mais associado a essa questão mercantil, ainda com os meios de transporte sendo movidos a partir da força do vento, as caravelas, né? Então é um princípio de processo que se intensifica a partir da segunda e da terceira revolução industrial, como a gente já falou no comecinho da aula. Bom, esse encurtamento das distâncias globais leva a um processo de aldeamento global, a criação de uma aldeia global. O que é uma aldeia? Uma aldeia é uma comunidade onde você tem uma cultura homogênica, né? Então todos seguem a mesma cultura, falam a mesma língua, têm os mesmos hábitos, ok? Quando a gente fala de aldeia global, a gente está falando de um processo de homogeneização da cultura global. Então as influências culturais mais diversas formando uma cultura única, que seria essa chamada cultura global. Ah, professor, há um processo de dominação por parte dos países centrais nesse processo de criação da aldeia global? Claro que sim. É só você pensar nos filmes que você viu, nos livros que você leu, e você vai ver que a maior parte deles são provenientes de países centrais, principalmente Estados Unidos. Quando você vai sair, você bota seu jeans, é um produto estrangeiro, é um produto originado dos Estados Unidos, você coloca seu tênis. Quando você vai no shopping, lugar de compra, né? Por que não lojão, né? Não, shopping é uma referência aos shoppings dos Estados Unidos, certo? Você vai comer lá um hambúrguer, você vai comer um cachorro-quente, você vai tomar um refri, você vai tomar uma Coca-Cola, certo? Então, olha como você tem ali um processo de homogeneização, como a nossa cultura passa a sofrer influências de uma cultura globalizada, ok? Bom, um outro fenômeno ocasionado pela globalização é o processo de internacionalização da economia. As empresas globais, aquelas que vão instalar a sua administração, a sua matriz no país central e vão levar para o país periférico a sua atividade industrial, a sua atividade de transformação de matéria-prima. Por quê? Porque lá eles buscam matéria-prima e mão de obra barata. Então você tem a Nike, por exemplo, eu vou falar aqui a marca, mas uma empresa de calçados que vai ter a sua administração nos Estados Unidos, mas nunca produziu um par de sapato lá. Vai produzir um par de sapato aonde? Na Malásia, na Indonésia, na China, aonde vai pagar uma ninharia para o trabalhador e aonde então vai conseguir buscar a matéria-prima mais barata por causa das leis ambientais mais frágeis. E aí vem a nova DIT, que é essa relação entre o que é a função de um país central e o que é a função de um país periférico. Então, país central, marketing, administração, gestão dos recursos; país periférico, produção direta, né? Aí fica com a poluição, com os impactos sociais do trabalho precarizado.
beleza? Essa relação ela foi muito trabalhada por um geógrafo, um grande geógrafo brasileiro chamado Milton Santos, que trabalhava com a globalização sobre 3 aspectos. O primeiro, da fábula, o segundo, real ou perversidade, como ele chamava, e a globalização possível. O Milton Santos falava da globalização como fábula, a ideia de que a globalização ia estreitar as distâncias globais, ia possibilitar que países periféricos recebessem fluxos econômicos, fluxos de comunicação livres de influência e que o mundo seria integrado a partir disso. A real ou perversidade é aquela que pega essas ferramentas e transforma em ferramentas de aumento da dependência dos países periféricos em relação aos países centrais. A informação é uma informação que já vem filtrada pelos grandes organismos de mídia dos países centrais, certo? A cultura é uma cultura que já foi influenciada pelos países centrais. Então você não tem, né? E aí, você não tem essa integração que é vendida pelo processo globalizatório, pela ideia de processo globalizatório. É só você ver, por exemplo, aquela imagem noturna, né, da iluminação no mundo. Você vai ver que os países periféricos são muito menos iluminados à noite, né? Ou aquela imagem que mostra aquele mapa, e isso pode cair na prova de vocês, que mostra o uso de internet no mundo. Você vai ver que os países periféricos usam bem menos internet, os fluxos de informação são bem mais restritos. E a última globalização, que seria a possível, aquela que pega as ferramentas da perversidade e utiliza para fazer uma integração real no mundo, fazendo com que você consiga levar, por exemplo, alimentos para os países periféricos, mercadorias mais baratas para os países periféricos, empregos de melhor qualidade para os países periféricos, informação com menor filtragem, ok? Dando prosseguimento então ao nosso aulão, a gente vai falar agora de industrialização brasileira. Pega lá, vamos lá! Então, aqui ó, quando a gente fala de indústria brasileira, é importante a gente ter na nossa mente que o processo de industrialização brasileira ele foi tardio. Tardio comparado a quê, professor? Ele foi tardio se comparar aos países de industrialização clássica, que se industrializaram lá na primeira Revolução Industrial e vieram se industrializando, enquanto que a industrialização brasileira começa no finalzinho do século XIX, início do século XX. Isso é o que demonstra esse processo tardio de industrialização. E a nossa industrialização, ela está bastante vinculada ao ciclo do café, por isso o ciclo do café é colocado aqui. Por quê? Primeiro, o ciclo do café traz para trabalhar no Brasil uma mão de obra já industrializada da Itália, certo? Da Alemanha, ok? Então, ao trazer essa mão de obra, eles já tinham um know-how de como fazer o processo de trabalho na indústria. Além disso, o ciclo do café vai possibilitar o capital suficiente para os investimentos na atividade industrial que viria a se desenvolver a partir daquele momento. Então, os donos de cafezais, já a partir do colapso do ciclo do café com a crise de 29, começam a investir num processo de industrialização. Outra coisa que vai atuar nesse processo de industrialização é essa mão de obra remunerada especializada que a gente já falou. Bom, o processo de industrialização brasileiro ele vai ser baseado no conceito de desenvolvimentismo, que começa ali com Vargas, que estabelece as indústrias de base para iniciar o processo de industrialização. Então, a criação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, da Companhia Vale do Rio Doce, da Petrobras, criam uma indústria de base que vai possibilitar o desenvolvimento dos outros tipos de indústria no Brasil. Esse modelo desenvolvimentista depois vai ser adotado pelo JK e depois vai ser adotado pela ditadura militar, pelo regime militar no Brasil e que vão industrializar baseado no processo de recebimento de financiamento internacional a partir de empréstimos que vão gerar um forte endividamento do Brasil. E o JK e o regime militar vão investir pesado no modelo de rodoviarização. Por quê? Primeiro, para gerar uma integração no Brasil e segundo, para atrair indústrias automobilísticas que vão fazer os investimentos necessários no país, certo? Bom, inicialmente o modelo industrial no Brasil é um modelo de industrialização de concentração, então você tem a indústria toda concentrada, onde você tem maior oferta de mão de obra, maior oferta de matéria-prima e uma infraestrutura mais adequada, como facilidades no transporte, facilidades em relação à fonte de energia, certo? Só que essa região concentrada começa a apresentar alguns problemas. Quais são esses problemas que começam a ser apresentados? Os gargalos urbanos. Então, o aumento do trânsito, o encarecimento da fonte de energia, a sindicalização do trabalhador que encarece a mão de obra, ainda bem, né? Também um processo
de encarecimento da matéria-prima por causa do aumento da demanda. Então, o que vai acontecer? Você passa a ter uma tentativa de saída dos grandes centros urbanos da região sudeste para outras regiões, por parte das empresas, buscando o barateamento do processo produtivo, ok? E é aí que surge a ideia de guerra fiscal, que não tem nada a ver com um fiscal batendo com a prancheta na cabeça do outro. Quando a gente fala de guerra fiscal, a gente está falando de estados ou até mesmo nações que vão oferecer uma série de benefícios para as empresas se instalarem no seu território. Então, que tipo de benefícios? Vai desde terreno, doação de terreno, até isenção de impostos durante um longo período. Vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, a fábrica da Ford começou a instalar sua planta industrial no Rio Grande do Sul. O governo da Bahia fez o quê? Ofereceu um incentivo fiscal maior para a Ford, para que ela instalasse no estado da Bahia a sua planta industrial. A Ford, mesmo com a planta já quase pronta no Rio Grande do Sul, simplesmente fechou essa planta industrial e migrou toda a sua atividade produtiva para a Bahia. Ah, professor, mas por que então que um estado faz isso? Faz isso para atrair os investimentos, faz isso para atrair os empregos e porque, embora ela dê isenção fiscal para a fábrica da Ford, por exemplo, ela não vai necessariamente dar isenção fiscal para todas as outras fábricas que vão produzir os equipamentos e ferramentas que vão ser utilizados no carro produzido pela Ford. Então, ela atrai empregos, atrai investimentos, atrai impostos que ela vai poder cobrar. Certo, pessoal? Bom, a gente vai prosseguir com o nosso aulão. Pega o próximo tema agora. Pessoal, então a gente vai falar agora sobre água. Bebeu água? Não. Tá com sede? Tô. Olha, água mineral, água mineral. Ah, não esquece de levar sua água mineral pro dia da prova, certo? Mas antes, olha lá nas regrinhas do Enem para ver se pode. Seguinte, pessoal, a gente quando fala de água, questão da água, a gente está falando da água como recurso. Vocês já devem ter ouvido falar o seguinte: a água no mundo vai acabar. Gente, a água no mundo, ela faz parte do ciclo hidrológico. Então, não é que a água no mundo vai acabar. A água, né, como substância química, ela vai permanecer. O que vai acontecer é que a água potável no mundo, ela vai se extinguindo. Então, conforme a gente vai utilizando de maneira indiscriminada os recursos hídricos, numa velocidade maior do que a capacidade de reposição da água no mundo pelo ciclo da água, a gente vai fazendo com que o recurso ele vai escasseando, certo? Por que eu estou falando isso? Porque embora o planeta ele seja composto em sua maioria por água, na parte superficial, obviamente, 97% dessa água vai estar presente em mares e oceanos, portanto é salgada. Ah, professor, mas existe uma técnica de dessalinização? Existe, mas ela não é viável economicamente para ser produzida em larga escala, para você fazer com que essa água seja acessível às pessoas. Ah, professor, mas a água é muito barata. Não, não é, tá? Não é porque a gente está olhando a partir do nosso ponto de vista de um país que tem alguns dos maiores recursos hídricos do mundo, certo? Bom, 3% da água do mundo é doce, lembrando que uma parcela dessa água é subterrânea, outra parcela está presente nas calotas polares, sobrando cerca de 0,003% para o consumo direto nosso, né? E aí serve para dessedentação animal, para dessedentação humana, uma palavra difícil, humana, né? A agricultura, a indústria, então para tudo, a gente utiliza água em praticamente todos os nossos processos produtivos e também para o nosso consumo próprio, para a nossa higiene e por aí vai. Bom, a água no mundo ela é distribuída de maneira irregular, então quando a gente fala que vão haver conflitos pela água daqui a X anos, 40 anos, 30 anos, 50 anos, na verdade já existem conflitos pela água atualmente, certo? Já existem disputas por recursos hídricos e bacias que ainda podem não ter entrado num conflito armado, numa guerra direta, mas já há animosidade. É só você ver a relação de Israel, por exemplo, com seus países vizinhos, com a Jordânia, com a Palestina, por causa das águas do Rio Jordão, por exemplo, e da represa de Assuã. Pesquise isso aí, é legal para você conseguir, por exemplo, escrever sobre a questão da água numa redação, ou mesmo pode cair na prova com uma pergunta direta. Bom, então a água no mundo está distribuída de maneira regular.
você tem o Canadá, que é um país que praticamente não tem déficit hídrico, né? E aí você tem o Brasil. Aí eu vou pegar o Brasil como exemplo dessa má distribuição. Pense o seguinte, a maior parte dos mananciais vão estar localizados na região norte do Brasil, que é onde está a nossa menor densidade demográfica, ok? Já na região nordeste, na porção do sertão nordestino, né, mais para o interior do Nordeste, você já sofre com a escassez de recursos hídricos. O lugar que mais consome água é na região centro-sul, mas recebe, né, os fluxos de água vindos principalmente dos rios do centro-oeste, da região do Cerrado. Então perceba que a gente tem a maior distribuição de água na região centro-sul, na região sudeste no caso, mas não é onde estão a maior quantidade dos nossos mananciais. Então essa distribuição irregular é que faz com que a escassez de água seja um problema no mundo. Então o mau uso do recurso, a falta de investimento, a má distribuição natural da água no planeta contribuem para que a questão da água seja um assunto que possa ser cobrado de vocês no vestibular de maneira muito, muito clara, certo? Bom, aí a gente vai falar um pouquinho do Brasil. E aí o Centro-Sul ele entra em destaque, porque é a área de maior atividade industrial. Pega o Centro-Oeste brasileiro, que é onde a gente tem o maior desenvolvimento das atividades agropecuárias do Brasil, que são as atividades que utilizam o maior volume de água, né? E aí a gente vai falar, olha, o Sudeste tem apresentado déficit hídrico em alguns anos. Então em 2013, por exemplo, a região Sudeste, principalmente o estado de São Paulo, entrou numa grave crise hidrológica, uma grave crise associada à questão da água. Por quê? Por causa do enfraquecimento dos rios voadores. A gente já imaginou um riozinho com asa. Não, não é isso. O rio voador, ele é uma massa de ar úmido que vem da região amazônica. Com o processo de desmatamento na região amazônica, há uma diminuição na evapotranspiração, que é a evaporação da água dos fluxos hídricos e também da água presente nas formas biológicas. E com a redução dessa evapotranspiração, os rios voadores perdem força, fazendo com que chova menos na região centro-sul, diminuindo a carga de água nos reservatórios. Então, o São Paulo teve que usar o tal do volume morto, que era uma água mais próxima do solo, e essa água mais próxima do solo, mais barrenta, com um gosto mais lodoso, né? Então a captação da água teve que ser feita numa parte mais próxima do solo dos reservatórios, ok? E aí na região Nordeste a gente trabalha com a ideia de indústria da seca. Pega isso aí, né, e grava isso na sua mente. A indústria da seca tem a ver com aqueles grupos que se privilegiam da falta de água, que vão aproveitar a falta de água para ganhar poder político e econômico. Então, os grandes coronéis do sertão nordestino que vão ser donos dos açudes, que vão ser donos das cisternas. Então, as obras precisam de captação de água no Nordeste precisam ser direcionadas para a população. Por quê? Porque esses caras que detêm poder político e econômico acabam utilizando, né, se apropriando dessas obras para fazer jogo político. Bom, e aí vem a transposição do São Francisco, que consiste na canalização da água do Rio São Francisco para rios intermitentes, fazendo com que esses rios passem a ser rios perenes, ok? Para tentar aplacar o problema da seca e possibilitar a atividade agropecuária irrigada, por exemplo, que tem gerado o desenvolvimento da fruticultura de exportação no sertão do Ceará. Olha que barato, então, essa obra de transposição. Agora, é uma obra controversa. Por quê? Porque há a ideia de que talvez essa transposição possa diminuir o fluxo de água do Rio São Francisco na sua jusante, na sua parte mais próxima da foz, que haja um processo de canalização de uma água que não seja própria para o uso, e que isso possa impactar diretamente no microclima, na microbiota da região. Certo, pessoal? Beleza? Vamos passar então para o nosso próximo assunto, que é questão ambiental. Questão ambiental tem tudo a ver com a questão da água, né? Por quê? Porque a água é um recurso hoje que se apresenta até bastante escasso. Então, quando a gente fala da questão da água, o impacto ambiental muitas vezes está associado a isso. A gente sabe que o mau uso dos recursos vai estar
muito envolvido, muito relacionado com o impacto sobre a natureza. E aí, o que é o impacto ambiental, né? O impacto ambiental é a alteração do meio ambiente através da ação humana. Ou seja, para a gente poder considerar impacto ambiental, você precisa do fator antrópico. O que é esse fator antrópico? É a ação do homem, né? Antrópico vem de homem, tá? Então, a ação do ser humano modificando o ambiente. Ah, professor, mas espera aí. Se a ação do ser humano modificando o ambiente é considerada impacto ambiental, tudo que o ser humano faz é um impacto ambiental, tanto positivo quanto negativo? Parabéns, pequeno gafanhoto. É isso mesmo. Mais um passo na escala de evolução do Sr. Miyagi. Olha só. Impactos ambientais podem ser negativos ou positivos. Por exemplo, os desastres de Mariana e Brumadinho trouxeram um impacto negativo. Por que trouxeram um impacto negativo? Porque acabaram com aquele bioma, acabaram com a fauna, com a flora, então o equilíbrio ecossistêmico foi para o espaço, né? Houve então a quebra da barragem, com a quebra da barragem, o soterramento das áreas por rejeito de mineração, a ictiofauna, que é a fauna dos rios da região, morreu, a fauna terrestre também morreu, a flora não consegue mais sobreviver naquela área, então impacto negativo. Agora, vamos supor que a Vale do Rio Doce resolvesse de fato cumprir com o seu compromisso de reestruturação e reestabelecimento daquela área e a partir daquilo fizesse um processo de retirada dos rejeitos e de recomposição daquela região do ponto de vista natural. Então, ela vai revitalizar o rio, ela vai praticar o reflorestamento. É um impacto ambiental essa segunda ação? É um impacto ambiental positivo. Então, o reflorestamento, o processo de conservação, o processo de recuperação são exemplos de impactos ambientais positivos. Então, quando você for para uma prova, né, no caso a prova do Enem, não esquece que o Enem ele joga muito com as questões do dia a dia, do cotidiano. Então, qual é a dica que eu tenho para vocês? Pega os principais impactos ambientais dos últimos 3, 4 anos, analisa esses impactos ambientais e já começa também a pesquisar propostas de intervenção, olha o que eu estou falando, propostas de intervenção que possam ajudar no processo de recomposição, de recuperação ou de conservação desse ambiente. E aí você já vai estar preparado para uma questão sobre impacto ambiental na prova. E o Enem adora isso, é o quarto conteúdo que mais cai na parte de geografia. Professor, o professor falou aqui de conservação e recuperação, é isso? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Primeiro a gente vai falar que o impacto ambiental ele pode ser em larga escala, então normalmente praticado por atividade industrial, agrícola, mineração, ou numa escala às vezes até menor, quando é, por exemplo, em relação ao nosso uso do dia a dia. Mas todos nós impactamos o ambiente, positivo ou negativamente. Então a indústria, a partir da emissão de rejeitos, sejam eles na atmosfera, sejam eles na hidrosfera, certo? A indústria é uma das atividades que mais poluem o meio ambiente. A atividade agrícola, que é a que mais consome água e é também uma das que mais impacta no ambiente a partir dos rejeitos oriundos da utilização de adubação química e de defensivos agrícolas, agrotóxicos, né? Vamos chamar pelo nome que tem. E a mineração, que praticamente modifica todo o bioma de uma área. Né? Tomem como exemplo a questão de Serra Pelada ou mesmo os dois desastres ambientais mais recentes, Mariana e Brumadinho. Vamos então para a parte de conservação. Conservação e recuperação são medidas que visam diminuir o impacto ambiental negativo. Então estão associadas ao impacto ambiental positivo. Olha lá, conservação. Conservação vem de conservar, de não deixar degradar. Então uma reserva, por exemplo, uma reserva ambiental, ela é uma ferramenta de conservação. Um parque ambiental associado a uma reserva ambiental é uma iniciativa de conservação, visa não deixar que o processo de degradação se estabeleça. O processo de recuperação é
já aconteceu um impacto ambiental negativo, eu vou agora fazer a recomposição dessa área. Eu vou então reestruturar o bioma. É lógico que eu preciso de um estudo de impacto ambiental para fazer isso. Eu não posso reflorestar com espécies não nativas, por exemplo. Eu preciso manter o equilíbrio ecossistêmico. Então, um grande problema é assim, eu tenho a mata de araucária e aí eu degrado a mata de araucária retirando as árvores para fazer móvel. É um exemplo bem tosquinho. E aí, quando eu refloresto, não refloresto com a madeira nativa. Eu, com embuia, com bracatinga, por exemplo, eu vou lá e vou reflorestar com o quê? Com pinos, que crescem muito rápido. É uma espécie invasora que vai prejudicar o restabelecimento da área. No Brasil, quem versa sobre a questão do impacto ambiental é o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, associado ao IBAMA, né, que é o nosso órgão ambiental, ok? E que tem como função garantir a preservação do meio ambiente brasileiro. Dito isso, é importante que vocês pensem, por exemplo, em analisar a questão da fumaça na Amazônia, das queimadas na Amazônia, do avanço da fronteira agrícola que contribuem para que a região centro-oeste, no caso o Cerrado, e a região amazônica passe por um impacto ambiental cada vez maior a partir da década de 70. Então foquem em exemplos práticos e procurem formas de intervenção. Belezinha? Vamos passar para o nosso próximo assunto agora, que é demografia, beleza? E dando prosseguimento ao nosso aulão, agora a gente vai falar de demografia, e demografia é o estudo da população, certo? Então, demopopulação, grafia, estudo, vem do grego, né? Para entender demografia, a gente precisa primeiro entender os conceitos de populoso e povoado, que embora pareçam a mesma coisa, não são conceitos diferentes. Então, quando eu estou falando de populoso, eu estou falando de quantidade. Pessoal, oi, na hora da prova, pode fazer assim com a mãozinha? Deve, que aí se assusta o concorrente do lado. Brincadeiras à parte, populoso é quantidade, certo? Quantidade de pessoas. Povoamento ou povoado tem a ver com a distribuição da população no território. Então, olha lá, populoso, povoado. Aí não tem como errar, certo? Então, quando eu falo de povoamento, eu estou falando de densidade demográfica ou de população relativa. Ou seja, diz respeito à forma como essa população está distribuída pelo território. É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Eu pego a área total do território e divido a população nessa área total, e isso vai me dar um número de habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil é um país que apresenta alguns vazios demográficos, região amazônica, por exemplo, com algumas áreas com a densidade demográfica inferior a 1 habitante por quilômetro quadrado, certo? Bom, ainda em relação ao estudo da população, a gente vai falar um pouquinho sobre as teorias demográficas, caindo ali na ideia de que as teorias demográficas são teorias que vão ser utilizadas para tentar entender ou explicar o ritmo de crescimento da população. Então, a primeira teoria demográfica é uma teoria que data lá do período da Revolução Industrial, chamada de teoria malthusiana, idealizada pelo Thomas Malthus. O Thomas Malthus era um matemático e também um pastor, e o Thomas Malthus ele dizia o seguinte: a população está crescendo em progressão geométrica. Então, o ritmo de crescimento da população ele é de 1, 2, 4, 8, 16, 32. Enquanto que a produção de alimentos cresce numa projeção aritmética. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, segundo o Thomas Malthus, em algum momento, o ritmo de crescimento da população vai ser muito superior ao ritmo de crescimento da produção de alimentos, e isso vai gerar uma grave crise agroalimentar. Vai faltar alimento para a população. Então, o Thomas Malthus propõe o quê? Ele propõe um negócio chamado sujeição moral, que é o seguinte: só devem ter filhos aqueles que puderem criá-los. Ou seja, ele propõe a abstinência sexual, principalmente a população mais pobre, certo? Porque são aqueles que não podem criá-los. Então, é uma teoria que vai ser considerada eugenista, porque ela pretende eliminar uma parcela da população que é a parcela mais pobre. Só que o Thomas Malthus, no cálculo dele, ele não levou em consideração a introdução das tecnologias oriundas da primeira Revolução Industrial no processo produtivo. Ele só avaliava o que, olha, tem mais gente na cidade, menos gente no campo produzindo alimento, vai faltar alimento. E aí ele ignorou a introdução da atividade dos recursos tecnológicos no processo de produção agroalimentar.
Outra coisa, a curva que o Thomas Malthus havia observado de crescimento da população, ela era muito mais acentuada do que ela de fato era, certo? Então, o ritmo de crescimento da população não era tão acelerado quanto o Thomas Malthus julgava. Então, a teoria dele acaba não se concretizando. Depois, a gente tem a teoria reformista marxista, que se opõe à teoria de Thomas Malthus e se opõe também à teoria neomalthusiana. Essa teoria reformista marxista, ela entende que o problema da falta de alimentos e do subdesenvolvimento não é a população pobre. Eles são, na verdade, um reflexo, o aumento da população pobre é um reflexo das desigualdades sociais. Então, a teoria reformista marxista entende que se eu gerar qualidade de vida à população mais pobre, automaticamente uma população que vai ter um índice maior de escolaridade e que vai passar por si própria a fazer o chamado planejamento familiar. E por último, a teoria neomalthusiana, que revisita Thomas Malthus, mas vai idealizar o seguinte, olha, a gente entende que os investimentos do Estado, principalmente a partir do modelo keynesiano, numa malha de bem-estar social, vão então diminuir os investimentos nos setores produtivos e, portanto, a gente precisa controlar rigidamente a natalidade, sobretudo da população mais pobre, para que essa população pare de se reproduzir e que o Estado possa voltar a investir nos processos de desenvolvimento de atividades econômicas, certo? Então, nas estruturas econômicas. Então, essas são as três teorias, lembrando que malthusiana e neomalthusiana andam muito juntas, e a reformista marxista, ela se desprende ao dizer que o problema não são os pobres, mas sim a miséria que faz com que o número de pobres aumente substancialmente. E aqui a gente fala de crescimento vegetativo ou crescimento natural, pode aparecer com esses dois nomes para vocês. Crescimento vegetativo ou crescimento natural é aquele crescimento da população que a gente avalia se ela está com crescimento positivo, negativo ou nulo. Positivo quando a população aumenta, negativo quando a população diminui e nulo quando a população se mantém estável, certo? Como é que eu calculo isso? Pego a taxa de natalidade, pego a taxa de mortalidade, então eu subtraio a mortalidade da natalidade e vou então dividir por 1000 e isso vai dar para mim qual é a minha taxa de crescimento populacional. Um último pitaquinho aqui em relação à questão do crescimento vegetativo, diz respeito à chamada transição demográfica, que é aquele gráfico que analisa o momento em que a população para de crescer e estagna ou começa a diminuir. Lembrando que são 4 etapas. A 1, que é uma etapa onde a taxa de crescimento ela é alta, certo? Então a natalidade é alta, mas a mortalidade é alta também. Então a população está estável. A segunda, que é a seguinte, o país começa a se industrializar, as pessoas começam a morrer menos por causa do advento da medicina, da vacina, mas ainda está nascendo muito. Então eu tenho o quê? Eu tenho muito nascimento, pouca morte, um boom populacional. Aí essa população começa a fazer o quê? Começa a fazer o planejamento familiar. Então ela começa a descer, acompanhando a queda das taxas de mortalidade. Estão vendo? E aí é nesse momento que a transição demográfica começa. Porque aí a minha população diminui o ritmo de crescimento, ainda é um crescimento positivo, até que em algum momento elas se estabilizem aqui embaixo com uma queda na natalidade e uma queda na mortalidade. O Brasil está na terceira etapa, iniciando a sua transição demográfica. Dito isso, a gente passa para o nosso próximo assunto, que é climatologia. Sim, vamos falar de clima. O assunto agora é climatologia, a gente vai falar de tempo e de clima. Eu não vou fazer aquela piadinha que eu faço sempre nas minhas aulas. Mentira, eu vou sim. Que é a diferença entre tempo e clima. Né? Chega na gatinha na balada e faz assim... Tempo é o que eu... Nossa, travei. Mas vamos lá. Tempo é o que eu quero gastar contigo, clima é o que tá rolando entre a gente. Alguma coisa assim. Bom, mas vamos lá. Falando sério agora, tempo e clima são coisas diferentes. Tempo é a condição atmosférica do momento. Clima é a condição atmosférica dos últimos 30 anos. Então você não pode falar que o clima está mudando. Você vai falar que o tempo hoje está diferente do tempo ontem. O tempo hoje está mudando, certo? Então, ele diz respeito às características momentâneas. E isso nos leva a falar daquilo que determina o clima e que determina também o tempo. Fatores ou aquilo que demonstra
o clima e demonstra o tempo para nós, os elementos climáticos. Então, fatores e elementos climáticos não são a mesma coisa. Elementos climáticos são fenômenos atmosféricos que ajudam a demonstrar o tipo de clima de um local. São eles a temperatura, a umidade e a pressão, que vão ser influenciadas pelos fatores climáticos e vão demonstrar para mim o tipo de ocorrência ou que tipo de clima ocorre numa determinada área. Eles não alteram, eles não atuam no clima, mas eles indicam o tipo de clima, eles demonstram que tipo de clima eu tenho. Já os fatores climáticos são aqueles fenômenos atmosféricos responsáveis por determinar o clima, por fazer com que o clima seja de determinada forma. Vamos ver rapidinho quais são esses fatores climáticos, começando pela latitude. Então a gente não pode esquecer que a Terra é um esferoide, certo? E que ela não recebe a mesma insolação nas áreas polares, né? Então as áreas mais ao norte, mais ao sul, que recebe na área equatorial. Devido ao eixo de inclinação e também à circunferência do globo terrestre, a partir do momento que eu me afasto das áreas de baixas latitudes, ou seja, das áreas próximas à linha do Equador, do centro do globo, centro entre aspas, os raios solares passam a tangenciar, ou seja, não atingem em cheio algumas áreas. Então, quanto mais eu me afasto da linha do Equador, mais baixas ficam as minhas temperaturas por causa da diminuição da insolação. Outro fator climático importante, lembrando que os fatores atuam de maneira dinâmica, ou seja, em conjunto, então outro fator climático importante é a altitude. Por quê? Porque conforme a gente sobe, há um processo de afastamento das moléculas de ar por causa da diminuição da pressão, que vai ocasionar então uma dificuldade do ar, uma dificuldade da atmosfera de absorver calor. Então, quanto mais alto, mais frio. Em média, 1 grau a cada 200 metros, mais ou menos. Depois a gente fala aqui das correntes das massas de ar. Massas de ar são blocos de ar que se deslocam pelo globo, levando as características de umidade e temperatura do local de onde elas surgiram. Então, uma massa úmida que é uma que sai do oceano, por exemplo, de uma floresta equatorial, ela vai ser responsável por levar umidade. Uma massa tropical que sai de uma área quente, ela vai levar temperaturas mais elevadas. Então ela passa pelos locais trocando o calor com o ambiente, sendo responsável, por exemplo, as massas úmidas, por chuvas duradouras. Então as massas elas podem ser tropicais, podem ser equatoriais ou polares, certo? Então essas massas elas vão ter uma M do primeiro nome e aí T de tropical, P de polar ou E de equatorial na segunda letra. E a terceira letra para identificar a massa vai ser Atlântica ou Pacífica, quando ela for oceânica, úmida normalmente, ou Czinho para continental, quando ela for uma massa que surge sobre o continente. Ah, professor, a continental é sempre seca? Não. Por exemplo, a massa equatorial continental, que está sobre o Brasil, ela surge na floresta amazônica, que tem muita evapotranspiração e que, portanto, é muito quente, mas também muito úmida. Então, ela leva umidade e leva calor por onde ela passa. Belezinha? Correntes marítimas é o mesmo processo. Existem correntes quentes e correntes frias. Só que são blocões de água que vão se deslocando e trocando calor também por onde passam, ajudando na regulação térmica. Então, uma corrente fria, como a de Humboldt, por exemplo, ela vai liberar uma temperatura mais baixa para o ambiente, certo? Já uma corrente quente, ela vai liberar uma temperatura mais alta para o ambiente, ok? Bom, seguindo, aí a gente tem também a maritimidade, que é a presença de fluxos d'água regulando as temperaturas. Então, um grande lago, um mar próximo, um grande rio. Por quê? Porque a água demora para ganhar e perder calor. Então, durante o dia, quando as temperaturas da atmosfera estão subindo, a água está liberando para a atmosfera um pouco do frio que ela adquiriu na madrugada. E não deixando as temperaturas subirem muito. A mesma coisa à noite, só que o oposto. Então não é a mesma coisa, né? Mas é mais ou menos o que acontece é o seguinte: o calor que ela adquiriu durante o dia, né, a temperatura mais elevada que ela adquiriu durante o dia, vai ser então
trocada com o ar, impedindo que as temperaturas da atmosfera caiam muito rápido. Isso é a maritimidade. A continentalidade é o oposto. A ausência de fluxos d'água dificulta a regulação térmica, fazendo com que a amplitude térmica diária seja alta. É o caso dos desertos. Então, como você não tem água para ajudar a regular a temperatura, a noite é muito fria e o dia é muito quente. A temperatura ela aumenta e abaixa muito rapidamente. E aqui, só para fazer uma apanhadinha geral, a gente vai falar dos climogramas, certo? Climogramas são gráficos que demonstram para mim o tipo climático de um local. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nesse gráfico eu vou ter algumas coisas a serem observadas. A primeira parte é a linha de baixo, que demonstra para mim as estações do ano. Do lado esquerdo, normalmente, né, de quem está olhando, do lado esquerdo a gente tem as referências de temperatura, que vão ser representadas por uma linha, normalmente vermelha, que não vai aparecer vermelha para vocês, porque a prova é em preto e branco. Ela vai aparecer em cinza, provavelmente. E do lado direito, eu tenho milímetros, né? Números que representam milímetros, que é o volume de chuvas. Dica, tá? Esse volume de chuvas vai ser representado por barras. Normalmente se pede que vocês identifiquem o mês mais quente, o mês mais frio, o mês mais chuvoso, o menos chuvoso. Se você tiver as temperaturas mais elevadas no meio do ano, certo? Nos meses do meio do ano, provavelmente você está falando de um climograma do hemisfério norte. Se você tiver nas bordas as temperaturas mais elevadas, você está falando de um climograma do hemisfério sul. Isso já te ajuda a responder a questão. Por quê? Vamos supor que você tenha 5 proposições e aí 3 das proposições colocam territórios, países ou, sei lá, cidades que sejam no hemisfério norte. E aí você já sabe que o climograma é o climograma do hemisfério sul. Você reduz, você aumenta a chance de acerto porque você tem só 2 proposições que podem ser as corretas. Então, climograma, que é uma coisa que assusta muita gente, não deve assustar você com base nessa informação. Então observa bem se o climograma é do norte ou do sul, isso já ajuda bastante no processo de resolução da prova. Beleza? Vamos passar para o próximo assunto? Sim! Então, vamos lá, próximo assunto. E o nosso novo assunto é cartografia, né? Então, cartografia é o conjunto de técnicas utilizadas para fazer a elaboração e a leitura de um mapa ou de uma carta. É importante lembrar que a cartografia tem alta carga ideológica. O cartógrafo, ele imprime no mapa a sua visão de mundo ou aquilo que ele precisa demonstrar ou que ele precisa fazer com que seja conhecido. É importante lembrar também que a cartografia vem evoluindo ao longo do tempo, começando ali com os grandes passos durante as grandes navegações, com os portulanos, que eram aqueles mapas das grandes navegações, e evoluindo até os dias atuais com o uso do sensoramento remoto, que é o uso, né, de imagens de satélite para a elaboração dos mapas. Bom, então a gente já viu que a cartografia é um conjunto de técnicas utilizadas para elaboração e para a leitura de um mapa, certo? O mapa, ele tem uma série de elementos importantes que facilitam a sua leitura ou possibilitam a sua leitura. Quando a gente inicia a leitura de uma carta, a gente inicia essa leitura pelo título, né? Qualquer texto a gente inicia pelo título. O título é um indicador do assunto que será tratado no mapa. Ok? Depois a gente tem o norte, que é o sentido, é aquela setinha que vai ser encontrada normalmente na parte inferior direita do mapa ou na parte superior direita do mapa, indicando qual é o sentido de leitura, ou seja, de que lado o mapa deve ser observado, né? Em que posição o mapa deve ser observado, apontando sempre para o norte. Depois vem as convenções cartográficas, que são um conjunto de símbolos e cores que permitem que o mapa possa ser lido em qualquer língua ou por qualquer pessoa. Então, as cores elas são pré-determinadas, azul é sempre por fluxo d'água, né? Os tons das cores também são importantes porque podem demonstrar, por exemplo, intensidade ou profundidade, certo? E os símbolos, né? Então eu sei, por exemplo, que se eu tiver um avião no meu mapa, é um indicativo de aeroporto. Eu sei que se eu tiver, por exemplo, um garfo e uma faca, é um indicativo de restaurante. Então o mapa pode ser lido em qualquer língua a partir do uso das convenções. Se as convenções por si só não forem suficientes, há as legendas. As legendas são as explicações escritas das convenções, certo? Então são as explicações do que cada cor ou cada símbolo representa no mapa. E aí a gente tem a escala.
A escala ela representa para mim a quantidade de vezes que um elemento real foi reduzido para que ele pudesse caber no mapa. Existem dois tipos de escalas, as escalas gráficas e as escalas numéricas. As gráficas são aquela reguinha que aparece embaixo do mapa, normalmente ou atrás, dependendo do tipo de mapa. E essa escala ela vai estar sempre assim, 1 centímetro para x metros, para x centímetros, para x quilômetros. Vai estar indicado com a unidade de medida. É sempre 1 centímetro no mapa, equivalente a tantos centímetros reais. Certo? Agora, na escala numérica, é sempre centímetro para centímetro. Então, aparecem aqueles números enormes, 1 centímetro para 2 milhões e 500 mil centímetros. Eu tenho que converter centímetros em metros ou em quilômetros para facilitar o meu processo de cálculo. Tá? O Enem provavelmente não vai cobrar de vocês que façam o cálculo de escala, mas é importante que você entenda a relação de escala. Como assim? Uma escala, ela é um cálculo de dividir, né? Você está dividindo uma área para que ela caiba no mapa. Então, quanto maior for a escala, menor é o numerador, porque eu estou diminuindo menos vezes uma área, mas, portanto, a área representada é uma área menor. Então, uma escala grande vai ser utilizada para uma planta, para um mapa de uma casa, para uma planta de uma casa, para um mapa de um bairro, para um mapa de uma cidade, é uma escala grande. Então, o denominador, ele é um número pequeno. Então, são menos vezes que eu vou reduzir aquela área porque não é uma área grande, então ela não precisa ser reduzida tanto para que ela caiba no mapa. Então, a área é menor, mas o nível de detalhamento é maior. Então, eu estou mais próximo, né, da minha área representada, então eu consigo ver mais detalhes dela, certo? E na escala pequena é o contrário. Eu vou ter um denominador grande, eu vou reduzir muito a área para que ela caiba no mapa, então a área representada é uma área bem grande, então pode ser um país, pode ser um continente, certo? E o nível de detalhamento, obviamente, vai cair. Lembra dessa relação que vai ficar muito tranquilo. E por último, os tipos de projeções, que são as técnicas utilizadas para representar o globo terrestre. São 3 tipos de projeções: cilíndricas, cônicas e azimutais. Cilíndricas, eu envolvo o globo num cilindro e eu traço, né, o globo nesse cilindro. Toda projeção tem uma distorção, porque eu estou projetando uma esfera num plano em 2 dimensões, certo? A distorção na projeção cilíndrica vai ser mais próxima, vai ser maior nas áreas polares, que é onde o meu cilindro não vai tocar o globo, tá? São 2 as projeções cilíndricas mais famosas, Peters e Mercator. Peters é uma projeção considerada terceiro-mundista, pois coloca a África no centro do globo, certo? E é uma projeção que a gente chama de projeção equivalente. Ela mantém as áreas e distorce as formas. Como é que eu sei disso? Eu vou olhar a África. Se ela estiver bem espichadinha, é Peters. Mercator é uma projeção que vai manter a forma e distorcer a área. É uma projeção conforme, e é considerada eurocêntrica, por isso coloca a Europa no centro do globo. Como que eu sei? Olha a Groenlândia, se ela tiver enorme, eu vou ter a projeção de Mercator. Depois vem a projeção cônica, que vai então envolver o globo com um cone. Ela normalmente mostra só um dos hemisférios, e como o cone não toca, né, a parede do cone não toca o globo na porção próxima do equador, é ali que estão as maiores distorções. E por último, a projeção azimutal, que traça o mapa a partir de um ponto específico, podendo ser chamada também de polar, porque normalmente é utilizada para representar o globo a partir dos polos. É a projeção que está na bandeira da ONU. Belezinha? Partiu então para o próximo assunto, bora lá! E o assunto agora é hidrografia. Ah, professor, a gente já não falou de água, a gente falou de recursos hídricos, então a gente falou da água, a questão da água em relação à escassez, e agora a gente vai falar um pouquinho da hidrografia em relação ao ciclo hidrológico e também em relação às partes de um rio, certo? Bom, seguindo aqui, então, o ciclo hidrológico é o ciclo chamado ciclo da água, né? Ele é o responsável pelo processo de reposição da água na superfície terrestre. Então, a partir de uma série de fenômenos e ocorrências no ciclo hidrológico é que a gente tem o processo de renovação da água. O ciclo hidrológico ele pode começar em qualquer lugar, ele é um ciclo, né? Mas a gente vai começar pela evaporação ou evapotranspiração. Evaporação e evapotranspiração são coisas um pouco diferentes. A evaporação tem a ver com a água superficial que evapora, né? Esquenta e evapora.
A evapotranspiração está associada à evaporação da água presente nos organismos vivos. Então, por exemplo, a floresta amazônica tem um alto índice de evapotranspiração, que é a evaporação da água presente nos animais e nas plantas, certo? Bom, então a evaporação e a evapotranspiração vão transformar a água em vapor d'água. E esse vapor d'água vai se elevar, né? Como todo o ar mais quente. E aí, quando ele encontra as camadas mais frias da atmosfera, ele entra em processo de condensação, ele volta ao estado líquido. E aí ele se desprende na forma de precipitação, que é a chuva. Chuva, neve, granizo são formas de precipitação. É a água voltando para a superfície terrestre. Quando ela chega na superfície terrestre, ela tem dois caminhos. Ou ela infiltra ou ela escoa. A infiltração é a formação de um reservatório subterrâneo de água. Então, a porosidade do solo absorve uma parte da água que pode se juntar formando um aquífero ou um lençol freático. Esse aquífero ou lençol freático ele pode aflorar, que é quando a capacidade dele vai ser atingida e aí ele vai então transbordar novamente na superfície. E o escoamento superficial que é quando essa água escorre formando um novo fluxo d'água. E aí ela vai procurar o quê? Um mar, um rio para poder se juntar. Esse fio de água vai procurar um fluxo maior de água para se juntar. E aí o ciclo ele se reinicia, ele se renova o tempo todo, ok? Bom, e aí as partes de um rio? A gente começa falando das partes do rio pela nascente, que é onde o rio surge. A nascente, ela normalmente ela vai estar na parte mais alta do relevo, num afloramento. Normalmente é o quê? É uma área onde eu tenho um forte escoamento superficial ou um grande afloramento. Ou um pequeno, não precisa ser tão grande assim não, tá? Esse afloramento vai formar um fio de água, esse escoamento superficial vai formar um fio de água que vai descer. Vocês sabem que a água acompanha a gravidade, né? Ela vai procurar o meio de menor resistência para descer. E aí ela vai recebendo novos fluxos de água que podem vir de duas formas. Pode ser nival, que é a neve derretendo, ou pode ser pluvial, que é a chuva caindo. Ou os dois, que é o caso do Rio Amazonas, por exemplo. E aí ele vai ampliando de tamanho esse fio de água até que ele forma um rio. A nascente ela vai estar normalmente, né, próximo da vertente, que é a indicação de para onde o rio vai correr, então em que direção ele corre. Isso está associado a um divisor de águas, que limita as duas bacias hidrográficas. Então eu tenho uma forma de relevo mais alta, que é um divisor de água, e essa forma de relevo indica para que lado o rio corre, que é a vertente, né? Essa direção para onde o rio vai correr. Depois eu tenho as margens, que são os limites laterais do rio. Então as margens elas vão ser observadas a partir do fluxo do rio. Então eu olho para onde o rio está correndo. Então eu olho em direção a jusante, que a gente já vai falar um pouquinho o que é. E aí o que está à direita a margem direita, o que está à esquerda a margem esquerda. Nas margens é onde eu tenho a mata ciliar, que é a mata que vai recobrir essas margens e proteger o rio de resíduos e por aí vai. Muito importante para o equilíbrio sistêmico, ecossistêmico. Depois eu tenho o leito, que é o local na superfície por onde o rio corre, né? Como se fosse o berço do rio, por onde ele vai correr. No leito ele forma os meandros, que são os caminhos, as curvas do rio. Abaixo, então, do leito, né, na parte mais profunda do rio, eu tenho o talveg. Então, o talveg ele seria aqui a área onde encontra as minhas duas mãos se encontram. Esse ponto aqui, que é a parte mais profunda do rio, estão vendo? Então, aqui onde a minha mão se encontra, a parte mais profunda do rio é o talveg. Depois os afluentes, que são os rios menores, que vão abastecer o rio principal. E aí a montante, que é a parte mais alta, é o alto curso do rio, a parte mais próxima da nascente. A jusante, que é a parte mais próxima da foz, é a parte mais seria o baixo curso do rio. Absorver o médio curso é o caminho entre a montante e a jusante, certo? Então a jusante mais próxima da foz e a foz, que é a área onde o rio então deságua. Lembrando que a foz pode ser em delta ou em estuário, né? A foz em delta é aquela foz que tem obstáculos, ilhas ali no encontro do rio com o mar ou com o rio com um lago, né? E a foz de estuário é a foz limpa, a foz sem obstáculos. Lembrando também que o tipo de que a área de deságua do rio, que tipo de deságua o rio tem, ou drenagem que o rio tem, né? Vai também classificar o tipo de rio. Lembrando que ela pode ser exorreica, quando o rio deságua no oceano ou fora do continente. Endorreica, quando deságua num rio maior ou num lago ou lagoa.
e num lago, na verdade, né? E criptorreca quando ele deságua numa caverna e arreca quando a água do rio evapora, certo? Ela não deságua, não tem deságua. Dito isso, eu vou desaguar para o próximo conteúdo, pega lá. Bom, e agora então a gente vai falar de solo, pessoal. Estamos chegando perto do final do nosso aulão da salvação, Sistema Anima e curso Enem gratuito juntos para ajudar vocês nesse Enem que se avizinha. Olha lá, então galerinha, a gente vai falar de solos. Existem duas ciências que são responsáveis pelo estudo dos solos. A primeira é a pedologia, que estuda o processo de formação do solo, e a segunda é a edafologia, que estuda as questões relativas ao uso do solo, como o solo pode ser utilizado. Para nós agora o que importa é a pedologia, tá? Que é o processo de formação do solo a partir de um processo de degradação da rocha-mãe. Então era tudo rocha. Essa rocha ela vai passando por um processo de degradação e ao passar por um processo de degradação, essa rocha vai se esfacelando, né? Ela vai se rompendo e vai se transformando nesse substrato que a gente chama de solo. Esse solo, essas camadas do solo, horizontes do solo que a gente está falando agora, eles vão estar organizados aqui no quadro de cima para baixo. Ah, professor, eles aparecem sempre na mesma sequência? Não necessariamente, tá? Eu posso ter um solo que não tenha um ou outro horizonte, não é um problema. Aqui eu vou apresentar na ordem para que vocês saibam mais ou menos onde eles se posicionam. Então, o primeiro é o horizonte O, também chamado de horizonte orgânico. Ele é basicamente matéria orgânica. Então, o que acontece? Já houve o desgaste da rocha, praticamente não existem mais pedaços mineralógicos, o que você tem é misturado com aquele solo que já foi rocha, agora você tem, na verdade, matéria orgânica decomposta. E só. Basicamente matéria orgânica, por isso chamado de horizonte O. Depois a gente tem o horizonte A, um pouquinho mais abaixo, que é um horizonte que é ao mesmo tempo mineralógico e ao mesmo tempo orgânico. Então ele ainda mantém os nutrientes minerais, certo? Ele não gastou, não foi consumido pelas plantas, por exemplo, ou não foi erodido todo o material mineral. E você já tem um processo de formação de uma camada orgânica chamada de humus. Então é um solo que mistura aí uma camada orgânica com uma camada mineral. Depois, o horizonte B, que é o horizonte essencialmente mineral, aqui a camada orgânica não alcança, certo? É um horizonte que a rocha ela já está em processo de decomposição, mas ela ainda está, ela tem pedaços já fragmentados e decompostos e outros ainda inteiros. E por último, a parte C, que é a transição entre o solo e a rocha formadora. E aí, faltou aqui, eu vou acrescentar agora, aproveitando, né, esse tempinho, o horizonte R, que é o horizonte de rocha matriz, é a rocha que não sofreu ainda nenhum processo de degradação, certo? Então bota lá horizonte R, rocha matriz. Pronto. Entre mortos e feridos aqui, né, a gente já resolveu de uma vez, tá? Então, olha lá. Aqui, ó, eu acresci para vocês a rocha matriz, que é aquele horizonte da rocha que não foi degradada, que ainda se encontra de maneira íntegra. E agora a gente está chegando no último tema do nosso aulão, que é a parte de segregação espacial urbana e a parte de gentrificação. E aí, então, agora esse assunto é muito massa. A gente vai falar de segregação espacial. Não porque o assunto é bom, mas o assunto é legal. É um assunto gostoso de estudar. E é um assunto que cai bastante. Vocês já devem ter visto aquelas imagens que mostram, por exemplo, de um lado Morumbi e de outro Paraisópolis. Quando a gente fala de segregação espacial urbana, nós estamos falando do espaço da cidade dividido entre ricos e pobres. Mas vou parar o spoiler para começar do começo. Então, isso aqui tem tudo a ver com o processo de urbanização, certo? Então, urbanização é a transformação da sociedade de rural para a sociedade urbana. A urbanização acontece quando você tem mais de 50% da população de um local vivendo no meio urbano. No Brasil, o processo de urbanização começa a partir de 40, mais ou menos, início do século 20, e
se consolida na década de 70. Como assim se consolida? É um momento em que a gente passa a ter mais 50% da nossa população vivendo no meio urbano. Hoje, já são mais de 85% da população vivendo no meio urbano em relação ao meio rural. Isso está muito associado à questão da estrutura fundiária nacional, né? Então a luta pela terra, os conflitos por terra e a concentração fundiária, que vão provocar o êxodo rural, fazendo com que as pessoas migrem para a cidade. A evolução tecnológica e econômica de uma nação, que vão também atrair mais pessoas para áreas onde você vai ter mais emprego, onde a atividade industrial começa a prosperar, certo? E isso tudo vai estar relacionado com os outros processos que a gente vai ver agora. Então, olha lá, segregação espacial é a cidade que, até pela macrocefalia urbana, que é a incapacidade dela de se organizar para atender eficientemente toda a sua população, começa a ser dividida entre espaços para ricos e espaços para pobres, certo? Então surge ali, por exemplo, a questão dos enclaves fortificados, que são áreas altamente seguras onde vivem as populações de mais alta renda, né? Não só vivem, mas também trabalham, estudam, compram, né? Pensem, por exemplo, naquele movimento dos rolezinhos que aconteceu já há um bom tempo atrás, faz um tempo que não se ouve falar dele, mas causava muita estranheza para a classe média aqui, classe média e classe alta, que frequentava os shoppings, verem jovens, na sua maioria negros, periféricos, frequentando shopping. Eles iam em 3.000 pessoas, 1.000 pessoas, 500 pessoas, e aí eles entravam nos shoppings para vivenciar um dia de shopping, normalmente. Só que aquele ambiente, segundo o processo de segregação espacial urbana, não era um ambiente destinado àquele tipo de pessoa. Prestem bem atenção aqui às minhas aspas, certo? Então, é um processo bastante cruel de separação da cidade de acordo com as classes sociais, que só se justifica pela lógica do preconceito e não mais nenhuma, certo? Mas vocês têm que saber como isso acontece para vocês poderem, inclusive, citar isso numa redação se for necessário. Então, a cidade ela é um enclave, né? Ela tem um enclave fortificado e ela tem no canto oposto as favelas e os cortiços. Lembrando que favelas são comunidades onde as casas são moradias individuais, ou seja, cada família vive no seu próprio espaço, certo? Diferentemente do cortiço, onde o imóvel, muitas vezes precarizado, na verdade sempre precarizado, vai ser ocupado por várias famílias, cada uma dividindo um cômodo, então sem estrutura nenhuma, porque na maior parte das vezes esses imóveis não eram imóveis residenciais, não eram destinados à questão da residência, certo? Bom, e aí a gente cai no processo de gentrificação. Como o espaço na cidade vem ficando cada vez mais exíguo, há necessidade de se buscar novos espaços. E para onde é que a especulação imobiliária vai avançar? Para onde é que a construção civil de alta renda vai avançar? Para as áreas periféricas, né? Muitas vezes é no próprio centro da cidade, né? Nas grandes cidades como São Paulo, por exemplo, as áreas graneleiras, as áreas onde você tinha as grandes indústrias, que eram as áreas mais centralizadas, elas entraram em franco declínio. E aí essas áreas viraram áreas onde você tem uma população de mais baixa renda concentrada nessas favelas e nesses cortiços. Então a gentrificação ela consiste em transformar essas áreas periféricas, que nem sempre estão na periferia, podem estar nas áreas centrais também, mas periféricas no sentido de não ter os serviços adequados, de não ter os empregos, de não ter os serviços públicos, né? Essas áreas periféricas vão ser transformadas em áreas nobres. Com a transformação dessas áreas periféricas em áreas nobres, o que acontece com a população que habita essa região degradada? Vai ser mandada para outra área, vai ser expulsa, certo? Então isso é o processo de gentrificação. Ressignifica um espaço, mas não há um processo de acolhimento dessas pessoas. Um exemplo muito importante e claro de gentrificação diz respeito à região portuária, por exemplo, do Rio de Janeiro, na preparação para as Olimpíadas. O que aconteceu? Limparam a área portuária, no sentido de revitalizaram toda aquela área, construíram os imóveis onde seriam os centros de moradia dos atletas e depois seriam transformados em imóveis de classe média, certo? E aquela população que vivia de maneira extremamente precarizada naquela região ficou a Deus dará. Por quê? Não tinham títulos de posse, não tinham nenhum tipo de atestado de que aquelas áreas pertenciam a elas, então elas simplesmente foram expulsas, não tiveram direito muitas vezes a um processo
processo de ressarcimento por essas árvores, porque não eram proprietários no papel, e acabaram então ficando a Deus dará. Com isso, eu preciso dizer para vocês que o nosso aulão está acabando. Eu tenho certeza de que ele vai ser bastante produtivo para vocês e contem com a gente, né? O aulão Curso Enem Gratuito e Sistema Ânima está chegando no final. Assistam às aulas dos outros professores, contem conosco. Foco, fé, força, tranquilidade e farofa, para que vocês possam ir muito bem na prova que vocês vão fazer. Contem comigo. Um grande e longo abraço à distância. Beijo, bons estudos e boas provas. Tchau, tchau.